Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Aqui é o Áureo Junco Júnior para mais um Bússola Cast, episódio querendo entender um pouquinho melhor de gestão de projetos e impacto social, que é o tema de hoje. Para falar sobre isso hoje, nós vamos falar aqui com a nossa convidada, que é a Carla Damião. Carla, vamos lá, vamos começar então, pessoal que está em casa. O que é um projeto? O que é uma gestão de projetos? Como é que trabalha isso? Como é que é? É muito legal essa pergunta específica, porque às vezes eu ouço algumas organizações sociais perguntando se elas trabalham com projetos, né? E a gente brinca que tudo que tem começo, meio, fim é um projeto. Não especificamente social, mas às vezes você pode fazer um projeto de viagem, você pode fazer um projeto de cozinhar uma determinada comida na sua casa. Então, se você tem começo, meio e fim para fazer algo, se você tem um objetivo final, você já tem um projeto. E a nossa especialidade, o que a gente vem conversar aqui hoje, são os projetos sociais. Então, tudo que as organizações fazem, buscando fim social, que tem lá a entrega do que eles querem fazer, um tempo para entregar, os recursos específicos para conseguir finalizar essa entrega, aquilo é chamado de projeto social. E a ideia é a gente justamente entender como gerir um projeto, né? Então, um projeto social é tudo aquilo que tem começo, meio, fim, tempo, recurso específico para ser feito. Um programa social é um conjunto de projetos, mais de um projeto. E um portfólio de projetos sociais é quando você tem mais de um programa. Então, a gente costuma dividir assim dentro da matéria de gestão social. É bastante coisa para quem está em casa aí, quem está nos Fala assistindo. devagar. A gente já vai falar sobre cada um deles, projeto, programa, portfólio, acho que a gente vai poder aprofundar cada um deles, mas eu acho que isso é uma coisa bem legal, Carla, para quem está nos ouvindo em casa. Começo, meio e fim, né? Finalidade. A gente sente que as organizações, a gente acompanha muita organização aqui pelo Bússola, que vem ou para captar recursos por um projeto edital, ou que vem gerenciar seus projetos aqui, e a plataforma é toda pensada a partir de gestão de projetos. E isso muitas vezes é um choque para alguns dos nossos clientes, alguns dos nossos parceiros, porque eles vêm aqui e falam, peraí, eu não tenho estrutura de projeto. Eu estou há 10 anos, 5 anos, 20 anos, 50 anos, e o nosso projeto é esse aqui, é contínuo, a gente faz isso todos os anos. Esse é um desafio hoje para quem quer trabalhar com gestão de projetos. Como é que você vê isso? A gente sente aqui um grande desafio, que aí é a hora de a gente falar para as instituições, espera aí, o projeto não é o mesmo todo ano. Isso que você faz não é a mesma coisa todo ano. Como é que esse desafio chega para vocês hoje? Vem organizações trabalhar com vocês, se capacitar, entender um pouquinho melhor o trabalho delas, que tem essa realidade, são instituições que fazem um trabalho há muito importante, há muito tempo, mas é o mesmo, não vou dizer projeto, né, mas elas entendem como o mesmo projeto, mas nunca tem fim, nunca tem meio, só teve um começo que foi na data da fundação da instituição. Como é que é isso para vocês? Sim, eu acho que aí tem dois temas separados muito importantes. O primeiro é o fato de que as organizações, culturalmente, por muito tempo, elas não podiam se dedicar à gestão de projetos, né? Até pela legislação que constitui a organização social, ela tinha que ter todo o dinheiro, todo o recurso que ia para os projetos sociais, exclusivamente para execução. E os gestores, que seriam os presidentes, diretores, né, toda a parte executiva de gerenciamento, planejamento, não podia ser remunerada. Então, essas pessoas, né, tinham seus trabalhos, faziam os projetos de uma forma um pouco mais filantropia, ajuda, vamos fazer o que dá, e vamos focar na execução. E aí, com isso, ocorre uma cultura de que os projetos sociais são feitos do jeito que vai vindo, né? Sem planejamento, sem organização, uma gestão focada naquilo. E muitas vezes o executor tem que executar, gerir, fazer, né? Fazer todas as coisas por conta dessa questão. Há 4 anos, essa cultura mudou junto com a legislação, onde foi compreendido que a gestão do projeto era importante, precisava ser remunerada, porque toma tempo, né, ajuda o projeto a ser bem utilizado, os recursos e tudo mais. E aí as organizações também passaram a compreender a necessidade de uma estratégia de gestão, de começo, meio, fim. Aí vem essa segunda parte, né, da pergunta. A organização que todo ano tem o mesmo projeto, ela provavelmente não está evoluindo. Ela não sabe qual foi exatamente o impacto que ela causou e como que agora ela pode melhorar, né? Porque é natural, a gente não
Se a gente está fazendo sempre a mesma coisa, exatamente igual, e aquelas pessoas continuam precisando exatamente das mesmas coisas, aquela população não está evoluindo, então o seu impacto não está sendo gerado. Porque o impacto social visa justamente mudar uma realidade. Se a realidade não está mudando, seu impacto não está sendo executado da forma que você espera, né? E a intenção é que você possa verificar esse impacto ao final do projeto, você ter uma noção do que é o final do seu projeto, avaliar o que você conquistou a partir dali e montar um plano para esse novo momento, né? Ou até modificar, já que as coisas talvez não tenham chegado aonde você imaginou, para você poder fazer uma entrega mais assertiva no próximo ano. Legal, então a gente já trouxe uma introdução aí da importância do impacto social, que é a nossa segunda parte do nosso título do nosso tema. Não tem como, né? A gente está trabalhando com duas coisas. O projeto é para gerar um impacto na nossa área, na área social, né? Tem projetos em diversos meios, mas quando a gente fala em fazer uma gestão de projetos pensando na área social, é para gerar um impacto positivo, gerar alguma mudança, alguma transformação. Então ficou um recado bem legal para quem está nos ouvindo, que está com aquela instituição há um tempão, fazendo a mesma coisa. Gente, não está dizendo que está errado, está dizendo que vocês estão fazendo errado. O que a gente está querendo dizer é que existem alternativas, metodologias, processos que podem potencializar ainda mais o resultado de vocês. Pode ajudar vocês a realmente organizar. Então, assim, eu sou uma organização que tem 10 atividades. Eu vou te contar um caso que é muito interessante sobre mensuração de resultado. Vou falar de mensuração de trabalho. Eu fiz uma conversa com um parceiro nosso uma vez, e ele falou assim, a gente tem 14 unidades no Brasil, era uma rede bem importante, é uma rede bem importante. Quantas unidades? Tem em torno de 14 unidades no Brasil, beleza. Quantos atendidos vocês têm? A gente atende 2.000 pessoas. Que legal, 2.000 pessoas, beleza. E quantos atendimentos vocês realizam por ano? Nós realizamos ali em torno de 24 a 30 mil atendimentos por ano. Eu falei, peraí, então vocês calculam, cada pessoa recebe um atendimento? Não, peraí, mas o que acontece na prática? Ela começou a me contar, não, a gente tem oficina de dança, tem oficina de teatro, tem reforço escolar. Quer dizer, começou a contar tudo que eles fazem e deu para ver que tem projetos poderia estar organizado em projetos na área da cultura, na área do esporte, na área da educação, que dariam mais potencial para essa organização poder dizer assim, não, a gente atende 2.000 pessoas em projetos de cultura, arte e lazer, que ajudam pessoas em tais regiões. No esporte a gente desenvolveu tantos atletas, na cultura a gente fez isso. Acho que esse é o senso da gente conseguir ter uma ideia de organização por projeto, que a gente consegue olhar por áreas da empresa, da instituição, no caso, como ela está se desenvolvendo. É um pouco dessa lógica, a gente pegar aquele grande projeto que é a instituição, aquela grande, que eles chamam de projeto, mas aquela grande instituição, e dividi-la, né, de forma a gente conseguir mensurar cada área, departamento, que poderia ser projetos, que seriam finalidades, assim, como é que ela executa aquela finalidade. A ideia de projeto parte por aí, certo? Exato. A gente costuma trabalhar para estruturar isso dessa forma com a teoria de mudança e o marco lógico, né? A teoria de mudança é a compreensão do que a organização quer mudar no mundo. E muitas vezes, na hora que ela monta essa teoria de mudança, ela descobre que para executar essa mudança, ela precisa atuar em 3 ou 4 atividades diferentes. Então, 3 ou 4 atividades podem ser 3 ou 4 projetos diferentes, que deverão ter seus marcos lógicos, que é uma ferramenta de gestão muito importante, utilizada em várias organizações, requerida em muitos editais nacionais e internacionais, para que a organização fale. Esse é o impacto que eu quero causar com esse projeto, ou na área da cultura, né, na área da saúde, enfim. Essas são as atividades que eu estou propondo a executar para garantir que isso vai acontecer. Esses são os resultados que eu espero que essas atividades sejam capazes de entregar. Esses são os meus objetivos de curto prazo, que eu acredito que atingindo esses resultados eu vou obter. E com esses objetivos de longo prazo, eu imagino mudar a sociedade, ajudar a sociedade a mudar, né, de uma forma, obviamente, ainda menor, que é o meu impacto, que é o que eu chamo de impacto social. Então, essa estrutura lógica de que tudo que você faz num projeto social, você precisa saber por que ele está acontecendo e ter objetivos claros de como que aquilo resulta no impacto social é muito importante. E para isso você precisa ter as caixinhas divididas, porque senão fica muita coisa. Eu tenho um exemplo também, por exemplo, que é uma coisa que acontece muito em creches, principalmente, né? Quando você inicia projetos de creches ou escolinhas dentro de comunidades visando
que principalmente as mães dessas crianças possam ter autonomia para trabalhar. Você inicia o trabalho das creches, você consegue o local, o espaço, consegue educadores, consegue voluntários, etc., com o fim de atuar com as crianças, embora o seu impacto seja a autonomia das mães, certo? Se você não pensa no planejamento disso como um todo, de repente, e muitas vezes, chegam muitas dessas escolinhas falando para mim, cara, a gente hoje atua com mãe, com recolocação de emprego, com creche, com criança, com alimentação pós a escola, com exercício físico no período pós-escola, e porque essas demandas vão chegando e a gente não sabe como controlar e a gente quer poder fazer tudo. Então, assim, é importante separar em caixinha, porque no final a gente fala que quem faz tudo acaba não conseguindo focar em nada e fazer direito, sabe? Perfeito. Então, esse é o ponto. Você pode ter o projeto das mães nas escolas, né? Autonomia para mãe. Você pode ter o projeto das crianças, você pode ter o projeto da alimentação, você pode ter, mas você precisa ter eles separados em caixinha para que você possa entender se eles estão funcionando um a um. E você possa mensurar, controlar, medir. E ver se você Né? dá conta também de fazer tudo isso, né? Porque eu acho que a gente tem uma característica do terceiro setor que é isso, assim, a gente surge com um propósito e aí a gente começa a querer fazer outra e outra e outra coisa e aí a gente acaba se perdendo, daqui a pouco não consegue fazer nada e aí vê que não dá para fazer nada porque tá, não nada no sentido de não fazer, pelo contrário, está fazendo muita coisa, mas não consegue mensurar, medir, entender, porque faz muita coisa, né? Como você falou, a creche surgiu com um propósito, acabou tendo outra. Daqui a pouco as mães estão em casa porque não vão trabalhar, não querem, e as crianças estão lá na instituição, que não é um problema, mas tipo, a finalidade não vai acontecer, porque as mães estão aqui, não são mães que querem trabalhar, vou dar um exemplo, né? Eu acho que aí você traz um pouquinho dessa ideia do começo, né? De definir o escopo inicial, o que, que a gente quer, qual é a finalidade desse projeto, o que, que a gente quer com aquilo. E eu acho que nesse momento também, né? Penso muito sobre isso, nesse momento de pandemia, que a gente está aqui em quarentena, é muito importante a gente ter essa compreensão de escopo, a gente ter um projeto definido durante esse período, porque muitas vezes as demandas surgem de tudo quanto é lado. Tem gente que precisa de comida, tem gente que precisa de emprego, tem gente que precisa de educação, e eu preciso decidir, tá, a minha instituição, o meu trabalho social nesse momento, qual é o meu projeto para com as famílias ou a comunidade em que eu estou inserida durante esse período? É trabalhar alimentação? Beleza. As outras demandas, o que, que eu vou fazer? Eu vou buscar um parceiro que tenha um projeto que vai atuar nessa área. Eu acho que esse tem um desafio também quando a gente começa a atender o projeto, a gente consegue definir o nosso escopo, né? Assim, é aqui que eu quero trabalhar, é isso que eu vou ser bom e é aqui que eu vou demonstrar resultado. O restante eu vou buscar parceria. Não quer dizer que eu vou deixar de atender. Não sei, posso estar falando besteira, isso que eu queria ouvir um pouquinho de você que está nessa área, que está fazendo treinamento com isso, se o pensamento também é esse na gestão de projetos. É exatamente esse, eu dou esse conselho, inclusive, eu falo muito porque a gente ouve, né, os alunos e até as próprias organizações que estão pedindo consultoria, falando, eu não queria abrir mão desse outro projeto que também estão pedindo para a gente, que tá importante, e às vezes a gente utiliza uma estrutura para chegar ao planejamento de projeto. Eu não sei se você já ouviu falar em árvore de problemas e árvore de objetivos. Desde o momento de convidas ali, que eu trabalhava com comissão de qualidade de vida nas escolas, a gente ficava fazendo árvore de problemas. Exato. Quando a gente brinca que quando entra na área social são tipóias de problemas e tipóias de objetivo, porque nunca é uma arvorezinha. Né? Mas ela ajuda você a ver que o seu problema central, ele tem 1 milhão de outros problemas raízes que chegaram naquele problema e tem vários outros problemas que vão acontecer, que acontecem por conta daquele seu problema não estar resolvido, né? E aí você consegue ver a dimensão do trabalho que é mudar a sociedade. Então, voltando ali para o exemplo da creche, se você está cuidando da questão das mães poderem ter autonomia, então você tem a raiz disso, né? Por que elas não têm autonomia? Por que a sociedade, por que as empresas não têm creches? Aí tem aqui um monte de raiz de problema, aí tem o seu problema central, aí vem os outros problemas que é o fato delas não terem, aí vem desemprego, violência doméstica, criança que fica... Então, quando ela vê toda essa realidade, e é importante ela ver toda a realidade, não só ela, na verdade, mas todo mundo da organização olhar para a árvore completa de todo o problema daquilo que eles estão atuando, para que eles compreendam que é sim muito maior, que é sim muita coisa, e que na hora que eles vão montar os objetivos, que seria
para cada problema, como que eu resolvo cada um deles, eles compreendem que é muita coisa que precisa ser feita para um pequeno quadradinho de problema. Não, e E aí sem eles contar que precisam definir a rota de intervenção. a área que eles vão conseguir atender, né? Que acho que é isso que você também tá, tipo assim, É. a árvore é enorme, eu não vou atender a árvore inteira, eu preciso fazer isso, eu não sou super-homem, a instituição não é a Liga da Justiça, não vai resolver tudo sozinho, precisa de gente para fazer isso, né? E precisa de Exatamente. organizações para isso. Tem órgãos públicos, tem empresas, a gente fala da intersecção dos setores, né? Envolver órgão público, empresa e sociedade civil junto, é pensando isso. Eu tenho clareza desse problema, fantástico que tu traz, acho que ajuda a gente também realmente ter essa base, né? Acho que, meu, Sim. perfeito. E dá paz de espírito, né? Porque aí a organização, ela sabe, todos da organização estão alinhados em olhar e falar, a gente sabe que o problema é todo esse, mas a gente também sabe que para melhorar esse aqui, a gente já vai ter essa demanda de objetivos de trabalho. Então, o que a gente dá conta de verdade de fazer? Hoje, né? Porque às vezes você pode ter essa árvore gigante com seus objetivos, mapear uma rota de intervenção, que é onde você vai ao seu problema, e saber que depois, mais tarde, você vai ganhar uma grana, vai ganhar um tal para expandir para os próximos pedaços da árvore. Mas assim, hoje você consegue focar agora, no momento de pandemia, onde você consegue focar agora com o que você tem. Entende? E essas outras coisas incríveis, dói um pouquinho o coração de deixar um pouco de lado, faz uma parceria, encontra outras pessoas para trabalhar com você, que foi o que você disse, sabe? Dá para trabalhar com outros, você não precisa abraçar o mundo todo, né? Ou não só não precisa, como você não vai dar conta. Não, e deve ser uma sensação de alívio enorme, né? Quem está nos ouvindo falando, nossa, imagina, eu ia chegar no final do dia da semana sabendo que a minha parte eu fiz, né? Porque hoje, quando a gente não tem compreensão de qual é a parte que cada instituição, cada projeto assume, a gente sempre tem a sensação de terminar o dia de não ter feito o que deveria fazer, de ter coisas ainda. Você termina o dia mais sabendo coisas que faltou, que você deveria ter feito, do que o que você fez. E quando a gente traz uma proposta de fazer uma gestão por projetos, a gente conseguir saber o que eu posso me comprometer dentro daquela estrutura, o que eu tenho que fazer, né? E o que eu me proponho a fazer. A partir daquilo, eu sei a atividade fim. E aí a gente começa a olhar para esse meio, né? Que é esse que a gente falou um pouco desse começo, que é ter uma árvore de problemas, entender isso, entender qual é a área, qual é a parte dessa árvore que eu vou conseguir atender nesse momento e buscar parcerias. E nesse meio do caminho, conforme o projeto vai sendo executado e as coisas vão acontecendo, eu também consigo entender até onde vai. E eu acho que aí tem um desafio, cara, eu queria que tu talvez me ajudasse a explorar um pouquinho melhor isso, que é, tendo clareza do meu projeto, eu também consigo dizer sim para algumas coisas, consigo dizer não para outras. Porque esse é o grande desafio da área social. A todo momento a demanda chega e a gente quer atender. E eu sempre digo que a gente já passou daquele momento assistencialista, por mais que a gente necessita de algumas coisas agora, onde o foco era tirar as pessoas da rua, era trazer para dentro da instituição, era dar atenção, era dar atendimento. O foco hoje é mudar, transformar realidades, é gerar impacto social. Então eu preciso ter foco nisso, eu preciso me juntar com quem tem, mas eu preciso ter foco. Né? Como é que as instituições que vocês estão capacitando, treinando hoje, estão lidando com essa dinâmica de, ao definir um escopo, conseguir cumprir com ele também, que é esse projeto acontecer na prática, durante o caminho dele, eu não me perder, né? Falando da bússola aqui, quer dizer, eu tenho um instrumento que eu não me perca, que esse é o nosso grande objetivo. Então, é justamente esse o ponto da gestão num contexto completo, né? Você definiu o que você vai fazer, você consegue ver se você alcançou. Quando você não define o que você quer fazer, você não sabe se você alcançou. Então, é uma falsa sensação de ajuda. Porque você não pode dizer com toda certeza, ah, mas Carla, eu fiz 300 atendimentos. Aí eu te dou vários exemplos de atendimentos que a gente conversou e viu, e né, mensurou depois e descobriu coisas que aconteceram que não estavam dentro, que não geraram impacto social. Então, o fato de você não planejar, não focar, não verificar e não saber exatamente o que você está fazendo, fazer essa coisa abraçando o mundo, pode trazer problemas muito grandes e gasto de dinheiro muito grande também. Então, por exemplo, a gente teve um projeto em Moçambique, internacional, organizações super reconhecidas, vendo o problema da malária, fizeram uma foto aérea de algumas regiões, verificaram a necessidade de tampa de caixa d'água nessas regiões, muito óbvio, né? Você vai lá e compra, então, as caixas d'água e reduz a malária naqueles locais. Conseguiram doações de milhões de reais para irem lá e colocarem as tampas de caixa d'água. O impacto social seria esse.
o projeto, né, foi feito dessa forma, vamos lá, vamos fazer, nananã, fizeram. 6 meses depois não reduz o índice de malária, nova foto aérea, nenhuma tampa de caixa d'água. Foram verificar nessas mesmas comunidades que já tinham recebido, inclusive antes, tampas de caixa d'água, eles estavam passando fome, eram comunidades ribeirinhas que pegavam as tampas, furavam com facão e usavam de rede de pesca para poder comer. E se eles tivessem planejado, verificado, compreendido o problema, feito uma avaliação do que eles estão fazendo dentro da comunidade que eles estão, né, atuando, feito perguntas para validar se aquilo faz sentido, seguido um processo de gestão, monitorado como aquilo aconteceu, sabe? Primeiro que muito antes eles já teriam, né, tomado outra atitude. Cloro teria sido mais barato, mais efetivo, teria funcionado, e teria sido, né, não teria sido gasto tanto dinheiro. Sim. Toda a estrutura da área de problemas ali, né, de entender que o pessoal também estava com fome, que tinha outras prioridades primeiro, que precisavam ser atendidas, ou em conjunto, não primeiro, né, eu acho que essa é a visão também de análise, né. A questão é que a organização precisa de planejamento, às vezes ela acredita muito no que ela vai fazer, mas ela não validou, ela não montou, ela não planejou, ela não determinou, e isso é gasto de dinheiro. Você já viu uma empresa, né, que visa lucro, fazer as coisas da forma, sem planejamento, sem gestão, né? Não acontece. Eles, né, como falar, eu quero hoje vender, né, copo, mas se amanhã alguém me falar que precisa de prato, eu vou do nada começar a montar a ideia de prato. Ele não vai fazer isso, porque ele sabe que as chances dele quebrar, de dar problema, dele não fazer bem feito o prato, do copo depois parar de ser, ele não vai fazer. Então ele fala, calma, qual é o meu projeto? Os meus recursos, eles estão direcionados para quê? O que eu quero atingir até o final do ano? Se até o final eu conseguir atingir, eu consigo também depois fazer pratos, vender pratos? E isso, né, traz justamente isso. Esses caras que realmente mudaram, essas empresas que ficam mudando, é as que quebram, se que não quebram, é que não saem do lugar, né? Porque a gente tem exemplos de grandes empresas que realmente conseguem fazer um produto de qualidade, desenvolver um trabalho e entregar aquilo que você quer, que é o impacto do próprio produto. Quando você compra algo, você quer que aquilo sirva para alguma coisa. E a mesma história é com o projeto social. Eu estou aproveitando esse teu exemplo, porque eu acho que, como a gente fala de empresa e produto, a gente também fala de instituição e captação de recursos, que tem uma relação bem próxima. E eu acho que, mais do que nunca, os investidores, patrocinadores, doadores, eles querem saber a finalidade do recurso e não é para longo prazo. São poucos, eu acho que hoje, que dizem assim, vou apoiar a sua causa pela simples causa, né? A maioria quer saber, tá, beleza, eu vou te dar 5, 10, 50, 100, R$1.000, mas que mudança isso vai provocar? Em que isso vai ser investido? E aí sim faz a necessidade mais do que nunca de um projeto, para que eu possa entregar valor ao final do projeto, ou no caminho dele, poder dizer o seguinte, olha, o que eu combinei contigo era que eu ia fazer isso, isso está aqui, está feito. Você pode renovar comigo por mais um ano, que agora nesse ano eu vou fazer isso, que pode ser a mesma coisa, de outra forma, e aí você ir pactuando. Você entende que também a área de captação de recurso também precisa de uma gestão de projetos para que ela consiga se estruturar de forma a captar projetos diferentes, de características diferentes? Sim, além, Auro, hoje as organizações, os financiadores e até os editais, eles não estão mais focando apenas nas atividades entregues, eles querem a análise do impacto final. As organizações estavam por muito tempo acostumadas a receberem o financiamento, atrelado às atividades que seriam entregues e ao resultado direto, que é, o que é resultado? Resultado é o número de atendidos, é o número de crianças, é o número de atendimentos, é o número de livros distribuídos, né? Então, resultado é aquilo que você fez ou entregou de forma direta. Impacto é se aquilo que foi feito trouxe mudança social. Então, por muito tempo, os financiadores financiavam atividades e resultados. O que você vai fazer, né, distribuição de livros e quantos livros foram doados. Atividade e resultado. Hoje eles querem saber, essas crianças leram esses livros? Mudou alguma coisa entre a comunidade que recebeu o livro e a que não recebeu? Ou foi em vão? Porque, enfim, elas não recebem educação suficiente, a leitura ainda não é no nível, sabe?
eles querem saber o que aquilo que eles estão fazendo está realmente mudando na sociedade, e faz todo sentido. Porque às vezes a gente faz uma entrega, como a entrega das caixas d'água, não gera impacto, ou ela não gera o impacto esperado. Eu já vi distribuição de sapatos numa comunidade que quebrou 2 lojas de sapatos, né? E aí, no final, o impacto gerado foi mas também teve um impacto negativo dentro daquela comunidade. Então, as coisas precisam... eu brinco muito, assim, que você acha mais fácil, né? Vender prato, vender copo, ou acabar com a pobreza? Sabe? Então, por que um é feito com uma forma tão estruturada, planejada, organizada, e o outro é feito só de, poxa, vamos fazer que vai ser legal, né? Precisa ser bem estruturado, os recursos são recursos públicos, são recursos de financiadores, é tempo da gente, dos gestores, das pessoas que estão atuando ali para mudar realmente a sociedade. Então é sério, é uma coisa séria. Então precisa de uma gestão séria também, precisa ser monitorado, precisa ser verificado se aquilo está realmente mudando a sociedade. Perfeito. A gente tem uma experiência que utiliza o Bússola até para fazer esse processo, que a gente divulga muito, que a gente acha ela incrível na metodologia de mensuração de impacto, que ilustra um pouquinho disso que tu falou, que é do Instituto Cooper Forte, de Brasília, né? E eles falam com todo o discurso deles, assim, a gente não está aqui para fazer treinamento apenas de jovens para o mercado de trabalho, que era uma tendência muito grande um tempo, né? Tudo que se queria era financiar curso, porque o jovem precisa se preparar, tá? Não, a gente quer que o jovem tem uma oportunidade de renda, de receita que transforme sua vida na realidade, quer dizer, ele consiga ampliar a renda da família, acessar condições de aquisição de coisas que são importantes para ele, para a composição da família também. Então, quando ele faz uma parceria com uma instituição, ele tem uma taxa, se não me engano, de 85% de empregabilidade de jovens que iniciaram o curso. Ainda assim é uma entrega, quer dizer, assim, eu vou te resultado. Você me entrega 85%. Mas qual é a diferença? O próprio Instituto, em todas as cidades onde ele está presente quase no Brasil inteiro, né, em todos os vários estados, ele contrata ele mesmo uma assistente social que fica de 6 a 12 meses posterior à finalidade do projeto, acompanhando se aqueles jovens, a partir da estrutura de renda, realmente gerou alguma mudança, se eles permaneceram no emprego, se aquilo gerou algum impacto, se a família realmente conseguiu se desenvolver, se aquele jovem entrou como aprendiz e foi efetivado. Então, eles acompanham o desenvolvimento do resultado daquilo que foi a intervenção feita pela instituição parceira. Então, olha, a nossa capacidade, a capacidade de um investidor de olhar e dizer assim, eu quero ser teu parceiro, você vai fazer esse treinamento, você vai inserir no mercado, mas nós dois temos que olhar junto, que o nosso foco é transformar a vida desse jovem. Não é simplesmente dar uma capacitação e um certificado, porque talvez ele não sabe o que fazer com esse certificado. Então, é justamente essa ideia de impacto que você está falando, correto? Sim, e assim, não é limitante, né? Quando a gente fala, vamos ver se mudou, às vezes não é o se, é o quanto, porque eu falo até do próprio curso, né? A gente dá curso de gestão de projetos para as organizações sociais. As organizações vêm e fazem o curso. Meu resultado direto são quantas foram formadas, tiraram a certificação. Meu objetivo é que elas levem a certificação para dentro das suas organizações. Esse é o objetivo de curto prazo. Porque só aprender e sair de lá e esquecer é meu resultado, né? Ter o número de pessoas que assistiram ao curso, resultado inicial, direto. Objetivo de curto prazo, que elas levem o conhecimento para dentro das suas organizações. Impacto, eu tenho que acompanhar 1 ano depois, que é ver se a partir do conhecimento que elas levaram, essas organizações aumentaram a qualidade do atendimento, aumentaram o número de beneficiários, passaram a captar mais recursos, né? Se isso realmente mudou a realidade de dentro das organizações. Aí, Carla, mas então você vai descobrir se está mudando ou não está mudando? Não, eu vou saber a porcentagem disso. Porque é natural que alguns não vão. Vai ter gente que vai fazer o curso e vai esquecer. Vai ter gente que vai fazer o curso e vai levar para dentro da organização. Vai ter gente que vai fazer o curso, vai levar para dentro e vai mudar a coisa toda. E aí, se eu estou acompanhando, eu sei te dizer, olha, a cada 100, 20% não leva, 40% leva, mas não acompanha, aí eu posso me dedicar a saber por quê e talvez focar naquele problema para também mitigá-lo. E esses aqui são as porcentagens daquelas que levam para a organização e a organização tem um upgrade da melhoria do atendimento dela a partir do conhecimento.
Então, eu sei qual é o meu impacto, eu sei como que, né, eu posso aumentar o número de atendidos, né, inicialmente, como que isso vai gerar para dentro da organização. Eu posso tomar decisões assertivas com relação a isso. Eu posso descobrir quais são as ferramentas que eles mais levam e focar mais nelas no meu curso para que gere mais aqueles que ninguém leva, e daí retirar, porque é perda de tempo, já que ninguém está levando, ninguém está usando, sabe? Então, você toma decisões assertivas que vão garantir maior eficiência no que você está fazendo. E assim você vai melhorando o que você está fazendo. Vai ajustando o seu projeto, né? Vai melhorando. Quer dizer, assim, não tem problema aquela instituição ter o mesmo projeto durante 10 anos. Ela só tem que entender que não é o mesmo projeto no sentido de método, de forma, porque ela foi aprendendo a cada ano, né? Eu fiz o primeiro ano, isso aqui não deu certo, eu ajustei. Aquilo não deu certo, eu ajustei. Outra, as pessoas que trabalham nem sempre serão as mesmas, o ambiente não será o mesmo. A gente está em quarentena agora, quem estava prevendo isso? Como é que está o meu projeto nesse momento? Está diferente, o que eu estou reformulando, né? Agora tem um monte de gente que reformulou, está fazendo online, está fazendo isso, mas está fazendo o quê? Tem um projeto para isso? Tem as ações estabelecidas? Também. Tem como mostrar esse resultado? Muitas vezes, cara, eu acho que a gente também está, as pessoas devem pensar assim, poxa, mas isso não é muito burocrático, isso não é uma questão muito de dinâmica. Gente, a gente tem que entender que ninguém está propondo, né, nesse momento, que a gente faça um processo rígido de documentação, de estrutura, de anotar cada ponto. Eu tenho certeza que a Inc não quer isso, a Carro não quer isso, o Bússola não quer, o Áureo também não. Mas que informações são relevantes no nosso cotidiano para que a gente consiga entender se a gente está cumprindo ou não? Quando a gente elabora um projeto, um plano de trabalho, a gente consegue visitar lá e dizer quais das ações planejadas já foram realizadas ou não? A gente consegue ver lá quanto a gente já conseguiu realizar? Né? Eu acho que é esse o objetivo, a gente poder voltar para aquilo. E eu sempre dou um exemplo que, assim, não adianta chegar no final do ano e fazer a festa de comemoração e dizer que a gente alcançou os resultados fantásticos, que esse ano a gente fez isso, fez aquilo. Se nessa comparação, tu não olhou lá para o começo do ano e olhou assim, tá, o que a gente queria chegar? Era aqui. A gente chegou ou não chegou? Você vai fazer que nem na caixa d'água. Vai lá colocar a tampa e dizer que a gente comemorou que colocou a tampa, mas não era o resultado que a gente queria. Eu acho que esse é o desafio, né? A gente conseguir traçar isso. Como é que as instituições trabalham hoje? Elas planejam por ano esses projetos? Tem projetos maiores, menores? Como é que é na prática, você que está acompanhando o desenvolvimento de algumas organizações? Como é que se dá esse planejamento, essa construção de projetos? Em que periodicidade? Em que momento do ano que eles mais fazem? Para a gente poder também ajudá-los a pensar isso para quem ainda não faz. Infelizmente, o que acontece é um pouco o oposto do que deveria. O que acontece de verdade é que as organizações acabam entregando de acordo com a necessidade do financiador. Então, eu tenho jogado muito ultimamente a responsabilidade do financiador em cobrar uma gestão, um monitoramento e um impacto que ele precisa. Porque quando o seu financiador diz para você que ele vai te dar o valor X para executar um tal projeto, que aquele valor tem que ser gasto dessa forma e não inclui planejamento, não inclui avaliação, não inclui monitoramento e relatório de aprendizado, não inclui, né, o monitoramento após o projeto, e não te dá dinheiro para aquilo, fala que 100% do que você tem que fazer, o que a organização vai fazer? Ela fica refém daquilo, porque a organização trabalha por financiador. Quando um edital te diz isso, o que você vai fazer? Se você só pode entregar o que está escrito no edital, muitas vezes a organização quer poder planejar, organizar, otimizar, monitorar, mas ela não consegue, porque o financiador, o edital dela é limitado e não permite mesmo, não financia e não permite que ela saia do escopo, sabe? Então, também existe aí um educacional para os financiadores saberem que eles precisam, né, tanto flexibilizar mais esses editais, permitindo que as organizações tragam a necessidade, tragam a experiência delas, né, com relação a esses projetos, para que elas possam dizer, olha, a gente quer monitorar, monitorando a gente vai poder te trazer isso de resposta, ou que eles mesmos já cobrem, né, e digam aqui, ó, a gente vai te dar o financiamento para que vocês tenham, da mesma forma que eles falam, eles dão tanta importância para a auditoria financeira, né? Tem que estar lá bonitinho. Essa parte nunca falta nada de como que tem que ser montado, relatado, arrumado. Por que não com relação ao impacto? Por que não com relação ao que está sendo gerado? Ao monitoramento daquilo, ao planejamento daquilo, à validação daquilo na sociedade?
Sim, a gente sente aqui, Carla, que isso vem mudando, pelo menos com quem está procurando bússola, né? Eu acho que as instituições, os investidores que estão vindo em contato com a gente, eles vêm justamente nessa pegada, assim, olha, como o caso do Instituto Copperfort, que a gente já está trabalhando há 3 anos, já fez uma jornada junto aí de desenvolvimento, muitos vêm atrás dizendo, cara, eu quero entender o que está acontecendo com aquele valor, eu quero apoiar aquela organização, eu quero ajudar naquela gestão. Eu acho que a gente tem um horizonte que está sendo desenvolvido, onde a sociedade civil está começando a ser reconhecida como parceira, né? Como alguém que tem algo a contribuir, que ela não é só uma executora de algo para cumprir aquela etapa e que ela tem que ter sua própria sobrevivência. Eu acho que, mas eu entendo o que tu está dizendo, assim, está muito distante ainda de tudo que a gente tem, de tudo que é investido socialmente no país, que é transferido para a sociedade civil, tem muito que se alcançar. Eu acho que a gente tem esse papel aqui, o Bússola, vocês aí, de discutir isso, trazer isso para a pauta com o investidor, com as organizações, né, de que elas coloquem nos seus planos, coloquem nos seus projetos, coloquem nas suas equipes a necessidade de ter tempo para parar, para avaliar, né? Eu acho que é isso. Assim, quando a gente cria a ideia de ter uma ferramenta, de ter a bússola, lá 4, 5 anos atrás, era justamente para dizer assim, cara, tem certos processos burocráticos que tu não precisa mais fazer, tu não precisa mais contar atendimento, tu não precisa mais elaborar relatório, tu não precisa mais fazer isso, porque isso a gente tem máquinas que façam. Gasta esse tempo pensando, planejando, desenhando, revisitando, analisando, avaliando, monitorando, que essa é a essência do resultado, é aí que tu vai. Muitas instituições vêm para a gente também, cara, dizendo assim, eu eu quero captar recurso, um ponto bem pontual. O Bússola é uma ferramenta para captar recursos? Falo, também, mas não da forma que você está imaginando, porque nós dizemos assim, você só vai conseguir captar recursos na nossa perspectiva, não conseguir, porque eu acho que tem várias formas de conseguir, mas para a gente captar recurso é conseguir demonstrar resultado. Eu digo que a organização que consegue dizer o seguinte, eu melhorei a qualidade de vida dessas famílias, eu consigo manter 50 mulheres empregadas porque eu tenho uma educação infantil para os seus filhos, eu consigo oferecer um trabalho de qualidade para esses jovens, formei tantos dançarinos, né, tantas músicos que estão hoje trabalhando ou que fazem alguma atividade paralela a isso, eu consigo oferecer uma atividade esportiva de qualidade aqui na comunidade que desenvolve a coordenação motora das crianças que tinham dificuldade de desenvolvimento. Se eu consigo fazer isso, eu duvido que o teu projeto não vai captar recurso. Eu duvido que tu não vai captar recurso. Agora, enquanto a gente você tem o registro, né? Você tem ali no papel a demonstração, porque só falar, né? A gente vê, mas... e quando você chega lá com fotos bonitas e um marketing bem feito, tu vai captar também. Mas não é o perfil que nós acreditamos, porque aí não é também para nós um processo de fortalecimento do terceiro setor, porque a gente fica sempre nessa de vender uma imagem e a gente não entrega o resultado. Eu acho que essa é uma característica importante que a gente tem que fortalecer. Construir uma relação de captação de recursos para a gente é construir uma relação de parceria de entrega. Então, tudo que eu me comprometi no começo, eu tenho que entregar até o final. Né? Eu acho que esse é o desafio de um projeto. Então, quando a gente traz para cá essa conversa contigo, para a gente falar sobre gestão de projetos, falar sobre impacto social, é para a gente trazer para as pessoas que, assim, diminua, se necessário, o teu escopo, diminua a tua necessidade de fazer, mas entregue o que você promete que vai entregar. Acho que esse é o desafio de gestão de projetos hoje. Assim, se você falou que vai mudar aquela realidade, muda de 2, de 3. Não precisa propor 50 famílias, até porque o investidor, o patrocinador, sabe que não dá com o dinheiro que ele vai te ajudar a fazer tudo aquilo. Já foi o tempo em que o volume de pessoas é o resultado é o impacto. E talvez, como tu falou, o impacto pode ser em 2, em 3, em 4, em 10%, em 5%, em 50%, mas houve o impacto. Né? Investiu 100 mil reais e conseguiu gerar emprego e transformar a família de 3 famílias, supomos. Pô, um baita resultado, né? Enquanto a gente talvez gastou tanto. Agora, como é que a gente faz que com 100 mil a gente faz em 3, no outro ano a gente usa os 100 mil, usa o que deu certo nesses 3 e faz em 10. E depois aprende nesses 10 e faz em 50. Talvez em 5, 10 anos tu consegue, com o mesmo valor, fazer um projeto que gere 10 vezes mais resultado, porque tu vai corrigir a entrada, tu vai corrigir o caminho. Acho que esse é o desafio, e é isso que vocês fazem aí. E é por isso que a gente convidou vocês a fazer parte dessa conversa também, né? Hoje, o Bússola, como a gente já está respondendo a tua pergunta, né? Ele busca e está trabalhando, nós estamos trabalhando, a equipe busca trazer para dentro da plataforma as ferramentas, como vocês estão chamando, metodologias, que operacionalizem a gestão num único lugar. O nosso objetivo, com o passar dos anos, é que o Bússola seja um espaço onde um gestor, um gerente de projetos, um captador de recursos, um educador, um coordenador pedagógico, um assistente social, que é normalmente a equipe que compõe ali, né, uma instituição, consiga gerenciar e não só registrar
todas as suas atividades dentro do Bússola, né? Isso, sim, falando de projeto de instituição, de projeto de desenvolvimento, né? Esse é o nosso sonho, esse é o nosso caminho, essa é a nossa missão, poder realmente, como você falou, entregar algo relevante que possa transformar a realidade também da sociedade civil aí. Então, aqui a gente tem um recadinho para ti, para nós, na verdade, a Clélia de São Paulo, aí do Instituto Secres, foi mandando, olha, eu fiz o curso, foi bastante produtivo, eu estou iniciando o Instituto, mas literalmente aprendendo muito, fazendo muita diferença. Quero um abraço para ti também, a gente vem conversando, eu visitei eles lá para conhecer o Instituto, legal. Que legal, o nosso blog tem bastante coisa, material de download, explicando as nossas ferramentas também gratuitas, tem no YouTube, tudo, vocês podem falar com a gente. E a gente também, a gente acaba focando muito no curso, mas também tem essa consultoria, né? Então, para as organizações que já têm um modelo de gestão e estão precisando de uma mãozinha para fazer, para montar marco lógico, para montar qualquer ferramenta, cronograma, organizar a agenda, tudo a gente faz. Então, entre em contato, que é muita coisa. Entre em contato, fala com a gente, que a gente vai ter com certeza muita coisa aí para oferecer, para ajudar, ou para indicar também, se a gente não faz, que a gente conhece muita gente boa igual vocês. Até porque vocês sabem, né, Carla, que não dá para fazer tudo. Não dá para fazer tudo. O projeto de vocês na árvore dos problemas não vai resolver todo o problema da sociedade civil e que vocês cumprem uma missão, tem um resultado, mas precisa de outras pessoas fazer esse resultado. Então fica aí a dica, né? Ali o pessoal não só treina, mas também faz na prática o que eles estão dizendo que precisa ser feito. Acho que é legal só porque você fez esse recorte agora. Só queria te agradecer, então, hoje, mais uma vez, mais um podcast aqui, a gente falando sobre gestão de projetos e impacto social com a Carla Damião. Queria agradecer muito a oportunidade de vir aqui conversar com vocês. A última vez que eu fui, a gente ficou quase 2 horas conversando, e eu não queria ir embora. Eu ia continuar falando ainda, se pudesse, porque realmente tem muita convergência, muita sinergia, né, entre tecnologia, como aplicar esse conhecimento, metodologia, né, em softwares, e falar sobre isso, a necessidade que a gente vê das organizações que estão em contato com a gente. Então, eu fico muito, muito feliz de falar desse assunto. Não é porque a gente dá curso ou porque a gente vende esse conhecimento que a gente não pode falar sobre ele, que a gente não pode explicar, que a gente não pode, inclusive, dar materiais gratuitos para quem quiser também ir lá, procurar, caçar, né? Tem muita coisa aí para vocês procurarem, a gente está sempre aberto a ajudar, que é o fim, né, da nossa empresa, é gerar impactos sociais eficientes. Então, acho que a gente está bem junto nessa, né, Bússola e Áurea. Obrigado, Carla, um abraço para ti, agradeço o carinho, convido todo mundo que está nos assistindo, nos ouvindo, dê um joinha ali, compartilha essa entrevista, gestão de projetos de impacto com a Carla Damião.